Deus, Pai do Senhor, igreja, vocês estão bem? Todo mundo bem aí? Amém? Irmãos, antes de nós começarmos a ministrar a palavra, eu queria ensinar uma canção para vocês. Eu penso que muitas pessoas já sabem, que nós vamos ministrar também mais ao final. Quero só ensinar com vocês. Ela é alusiva a esse dia de hoje, em especial na perspectiva de entendermos e compreendermos o que Jesus faz para aqueles que de alguma forma desacreditaram na mensagem da ressurreição ou na mensagem da paixão. A gente vive um mundo muito desconectado com isso, né? Um mundo que transformou isso que é o símbolo maior do cristianismo em ovo de chocolate. É muita alienação, não tem lógica isso. Um mundo que transformou essa que é a festa mais extraordinária em distribuição de ovo de chocolate, olha, para ser educado, né? Para ser educado, que representa muito mais do que isso. E Jesus nos dá conta lá em Lucas capítulo 24 de uma empreitada que ele faz para resgatar dois discípulos que estavam nesse caminho, o caminho do descrédito, o caminho de pensar, acabou tudo, não aconteceu foi nada, eu perdi tudo que eu investi ao longo desses anos, eu perdi. E essa canção fala exatamente isso. E eu sou muito suspeito para falar, que eu gosto muito de canções que cantam a Bíblia. E essa canção é Lucas 24. Nós vamos ensinar para vocês e no final a gente vai cantar juntos. Pode ser? Amém? Amém? Coloca para mim aí, Misa. Emaús. Pode começar. Vocês também podem vir. Depois você pega na sua casa, escuta essa canção com esse texto. Quem é este que vem nos abraçando? Quem é este que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que desejamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, e ao partir do pão, ao som da tua voz, ao som da tua voz, queimam de amor. Qual é a sua reação a essa presença? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Nós arrumamos a casa, defumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa,
nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Eu só lembro da pregação da Yara dessa canção aí. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em João capítulo 14. Glória a Deus. No final a gente volta com ela de novo. Amém? Está bem ensinado. Glória a Deus. Nós arrumamos a casa, nós perfumamos a mesa, nós convidamos Jesus para entrar. Glória a Deus. Quem já fez isso hoje? Amém? Glória a Deus. Jonathan Edwards, o autor de um famoso sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado, tem uma frase muito forte falando para nós pregadores. Ele fala assim: leia com muita ênfase a palavra de Deus no início do seu sermão, porque possa ser que essa seja a única vez que Deus vai falar com a igreja. Tomara que Deus fale mais, mas eu vou fazer isso, eu vou seguir o conselho dele agora. Até o versículo 6. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Pode tomar seu assento. É a quinta-feira da paixão quando esse texto é produzido. É imediatamente após a ceia da quinta-feira da paixão. O único registro desse texto está nesse livro de João, dessa forma, e nos dá conta do momento exato. Se você ler os versículos 30, 31 a 36, você vê exatamente o momento em que Judas se levanta da mesa, propondo ir para o encontro da traição, Jesus o liberando para que ele faça tal, para que o nome de Deus fosse glorificado. E aí começa esse texto ser produzido, tecido, quando Jesus começa a falar dos próximos passos, dos próximos acontecimentos. Eu vislumbro esse texto dessa forma. Jesus está falando da missão. Eu preciso ir para Jerusalém, eu estou em Jerusalém, eu preciso dar o próximo passo, eu preciso agora ir para o momento crucial da minha missão. Já está acabando o tempo. Ele está participando da ceia e os discípulos estão em outra sintonia. A bem da verdade, o texto nos dá conta que Jesus tem uma visão e os discípulos têm outra visão, eles estão em outra sintonia. Jesus está pensando na missão, né? O Getsemane é o que lhe aguarda em poucos instantes. Dali ele sobe para o Monte das Oliveiras, para o lugar de prensa de óleo, chamado Getsemane, local de prensar óleo. E ali, naquele momento, ele é atacado por uma angústia que pervade a sua alma, a tal ponto dele suar gotas de sangue.
é porque ele anteveu tudo aquilo que lhe aconteceria nos próximos minutos. O peso de tudo aquilo que iria acontecer passa ali como um filme, ao ponto de Jesus falar para os seus discípulos: por favor, orem comigo. Estou aguentando, vocês podem orar comigo? Orem comigo. E aí os discípulos são pegos pelo sono. Jesus mais uma vez vai e volta e fala assim: vocês podem orar comigo? E o texto dá conta que a alma dele estava angustiada até a morte. Talvez, e muitos de nós já passamos por situações angustiosas aqui. Eu fico pensando aqueles que foram vitimados nesses últimos dias com mortes de familiares queridos por conta dessa horrorosa pandemia pela qual nós passamos. Gente que estava aqui, que recebeu um telefonema. Mas isso, por mais que seja dolorido, e foi, eu não vou minimizar a dor de ninguém aqui, mas ninguém soou gotas de sangue, porque a angústia de Jesus foi uma angústia tão profunda, que os poros da sua pele dilatou, os vasos entraram em erupção, e começaram a ter pequenas gotas de sangue em suas vestes. E Jesus está falando disso para os discípulos, e os discípulos pensam assim: para onde é que ele vai? Qual é a próxima jornada? A gente já foi para Decápolis, a gente foi para Galileia, a gente voltou para a Judéia. Será que ele vai para a região sul? Será que ele vai descer? Será que ele vai para o Egito? Eu não sei. Ele está falando de uma viagem, ele está falando de uma ida, ele está falando de alguma coisa. Jesus está falando da sua missão, que é a cruz, que é morrer, que é ser açoitado. E eles estão pensando numa outra coisa, eles estão pensando numa viagem. Eles estão pensando, e aí fica aquela coisa. E Pedro fala assim: mas para onde é que você vai mesmo? O senhor vai para onde? Explica para a gente aí para onde é que você vai, A gente não sabe. Há uma dissintonia entre o que Jesus está falando e o que eles estão pensando. É muito claro isso na leitura do texto. Jesus está falando da missão, como eu falei, e eles estão pensando outra coisa. Pedro chega a falar assim: por que eu não posso te seguir agora? Toda vez eu vou com o senhor deixou os outros 9, a gente foi com o senhor lá para o Monte da Transfiguração dias para trás. O senhor nos levou lá para o Monte Tabor, a gente foi lá. Por que dessa vez eu não posso ir, Jesus? Lendo o livro do Max Lucado, Quando Cristo Voltar, acerca desse tema, ele conta a seguinte ilustração que eu acho muito interessante e eu quero compartilhar com vocês. Aqui parece a história, e eu quero ver aqui no nosso templo, quantos têm filhos pequenos e já teve o privilégio de viajar com seus filhos de carro? 3, 4, isso, É interessantíssimo isso. Eu podia descer aqui a nave e fazer essa pergunta, é clássica. E eu lembrei tanto do meu filho. Até falei para André, eu estava escrevendo essa ministração lembrando do meu filho Abner, porque me lembrei mesmo às claras, quando a gente foi para nossa primeira viagem para Caldas Novas. Ele tinha entre 3 a 4, 5 anos de idade, né, meu amor? A gente foi para nossa primeira viagem de carro. E aí a gente estava empolgado, aquela coisa toda, ele sentado atrás, com a mãe dele, estava na cadeirinha. E a gente está aqui, pega ali o trecho ali, vai pegando ali. A gente foi pelo caminho, eu me lembro que a gente foi pelo caminho de Lusiânia. E aí quando a gente chega ali, mais ou menos altos ali, de Cristalina e tal, o Abner solta a frase que toda criança solta numa viagem como essa. Eu podia perguntar para qualquer um de vocês: pai, está chegando? A impressão que eu tenho é que Jesus está falando da missão e os discípulos estão falando assim: pai, está chegando? É como se estivessem totalmente desconectados. E não adianta você explicar, fazer inúmeras explicações, Faltam 200 quilômetros. O que é quilômetro para uma criança? Eu não tenho como explicar isso, E aí, com muita criatividade, você fala assim: olha, faltam 3 episódios do Banana de Pijama, Eu não sei qual é o do momento aí agora, Mas assim, 3 episódios da Peppa, não sei. Mas aí ele fica ali intertido e de repente a viagem continua.
E a pergunta volta de novo: Pai, está chegando? E aí você desconversa, você fala outra coisa, e na verdade, a sua resposta no fundo do coração é: pode curtir a viagem, meu filho, eu estou conduzindo, nós vamos chegar lá e nós vamos nos divertir muito. Só que esse clima de não saber para onde vai, Jesus está falando uma coisa e eles estarem pensando outras, e aqui não estão crianças, não é verdade? Traz uma certa inquietude, uma certa ansiedade, tal como nós agora como adultos ficamos nesses tempos de crise. O que mais nos acometeu nesse tempo de crise foi a falta de controle. De uma hora para outra, né, Alan? Parece que a nossa vida virou assim, do cabeça para baixo. A gente estava todo mundo preso, todo mundo agora, todos os nossos modos mudaram, e mudaram para sempre, né? Não se conta mais e não se vê mais as relações de trabalho como era antes da pandemia. Hoje, muito pelo contrário, muita coisa remota, a coisa virou do cabeça para baixo, a gente perdeu o controle de tudo. Vendo pessoas queridas morrendo, pessoas se levantando até hoje, pessoas que quebraram, literalmente quebraram, pessoas que estão em ruína financeira até hoje, com problemas e dificuldades. E isso tudo é aquela pergunta assim: e aí? Quando é que isso vai acabar? Está chegando? Interessante é como Jesus trata isso. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês. Essa incerteza causa na gente, como causou nos discípulos naquele momento, um sentimento de ansiedade, de indefinição. A gente tem sempre esse sentimento quando as coisas saem do nosso controle, quando a gente não tem um domínio da situação, quando a gente não sabe muito bem o que vai acontecer na próxima esquina, quando a gente não sabe o que vai acontecer com relação ao nosso relacionamento, com relação ao nosso casamento. Algumas pessoas possam ter essa situação, com relação aos nossos filhos, com relação às promessas, com relação à nossa vida profissional. Talvez a única coisa que você pode perguntar é: Senhor, quando é que o Senhor volta? O Senhor está chegando? E aí Jesus tem uma resposta linda para cada um de nós: não se turbe o vosso coração. Em outras palavras, descansa, respira fundo, toma um ar, descansa, porque Ele está no controle do veículo, Ele está no controle da condução, Ele está na direção. Não se turbe o vosso coração. Isso não é uma frase de efeito, porque na sequência Ele dá a garantia. E a garantia, eu espero que vocês estejam com a Bíblia aberta. Eu sempre sou muito solícito que vocês continuem com a Bíblia aberta toda vez que eu prego. Esqueci de pedir isso agora, mas eu vou pedir mais uma vez. Acompanhe comigo, porque essa resposta de Jesus está balizado. Não é aquela palavra assim que alguém conta para você uma história triste, e aí você fala assim: fica calmo, mas você não sabe o que fazer. A sua impossibilidade só vai fazer você falar, no máximo, fica calmo. Só isso. Mas se acontecer a tragédia pior, você já não sabe. É como se você estivesse diante de alguém que está em tragédia, em pânico, com uma ansiedade lá em cima, sem direção, sem nada. E aí você só fazer, fica calmo. Mas sim, mas o texto é muito rico. Ele não está falando assim, ó, fiquem calmos. Não. Ele fala: não se turbe o vosso coração.
Vou colocar uma conjunção aqui de resposta. Por quê? Credes em Deus, credes também em mim. Em outras palavras, vocês lembram que na semana passada, exatamente, na semana passada, nós estávamos diante de uma pedra num sepulcro, tinha alguém lá morto há 4 dias, e eu dei um brado, e ele saiu vivo. Eu falei: Lázaro, sai para fora, e ele saiu vivo. Pois é, eu é que estou falando, credes em Deus, credes também em mim. Você lembra aquela vez que vocês foram comigo na multiplicação dos pães, e a gente multiplicou os pães, vocês foram na frente e tal, e eu fiquei orando, e de repente o barco de vocês começou a sacudir, e eu fui andando, e aí a tempestade passou, Pedro até andou para as águas. Então, esse mesmo Deus que faz o mar parar, esse mesmo Deus que multiplica pães, é o Deus que fala: credes em mim. Vamos combinar, né? Uma coisa sou eu falar, descansa. Outra coisa é Deus falar. Uma coisa é a gente chegar lá na UTI do hospital onde a Ruth estava, com a Bia, e falar assim: fica tranquila, amiga, Deus está no controle. Outra coisa é essa igreja toda se levantar em oração e falar: Senhor, nós cremos que o Senhor está no controle. Deixa eu continuar falando para vocês. No outro dia, não demorou 12 horas, a Bia saiu da UTI. Credes em Deus. Quem vai crer mais em Deus a partir de hoje? Quem vai crer mais em Deus a partir de hoje? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Eu podia falar assim: não se turbe o vosso coração. Por quê? Porque Ele já fez, porque Ele já provou, porque Ele já agiu na história, porque Ele já te deu livramentos, porque Ele já te deu respostas. Ei, descansa. E para não ser essa frase de efeito, crê em tudo aquilo que Ele já fez na tua vida. Crê nas respostas de Deus para você. Crê tudo aquilo que Deus já fez aqui em nosso meio. Eu falei da Bia, mas eu podia falar do Asaf, que vocês viram aqui. Quantos viram aquela foto linda do Asaf, gente? Vocês viram aquela foto linda do Asaf? Gente, eu vi o Asaf morto. Eu estava no culto quando o Jorge mandou a foto do Asaf, quando ele nasceu. Sem vida. Asaf passou 5 minutos sem vida. Eu não tinha palavra, só tinha que orar. Mas nós oramos, porque nós cremos em Deus, cremos em Jesus. E o Asaf está bem, sem sequela. Crede em Deus, a tua luta vai passar. Crede em Deus, crede no Senhor Jesus. É o que Jesus está falando. Não se turbe o vosso coração. Ele tem a resposta fiel. Ele está no controle de tudo. Crede em Deus, crede também em mim. Nós vamos continuar crendo, porque Ele já fez. Eu me lembro também, lendo os relatos de uma linda história de um pai que vai deixar o filho na Armênia no ano de 1989. Ele vai deixar o filho na escola Armani. E esse pai faz a seguinte promessa para o filho: filho, eu vou voltar para te pegar. Minutos depois, no dia 7 de dezembro de 1989, um terremoto sacode a Armênia e 30 mil pessoas morrem vítimas desse terremoto. Esse pai vai em direção à escola,
A escola está em ruínas, a escola está no chão, e ele começa a tirar as pedras. Voluntariamente ele observa muito bem, ele sabia onde bem um filho estudava, e ele começa a tirar pedra por pedras. As primeiras 4 horas com todo vigor, passam-se 8 horas e ele continua tirando pedras, passam 16 horas e a exaustão já começa, mas ele continua tirando pedras e entulhos, e ele vai tirando, e as pessoas deixam lá ele tirar. Ele está ali numa escola tirando pedras, e ele vai, e chegam 24 horas ininterruptas, e ele continua tirando pedras. As mãos já estão cheias de sangue, suor, calejadas, estão cheias de calo, mas ele continua tirando pedras. 36 horas sem dormir, ele está tirando pedras, e quando chega na 38ª hora, ele tira uma viga, e aí o filho dele está lá num bolsão de ar, e fala para os amigos: eu não falei que o meu pai ia vir me buscar? Eu sabia que ele ia vir me buscar. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. E agora ele começa a nos dar a segunda razão pela qual os discípulos podiam despreocupar. Porque se o problema era pouso, se o problema era um lugar para pousar a alma e o coração, se o problema era buscar um lugar de repouso para o coração e para a alma, ele fala: na casa de meu pai há muitas moradas. Sabe por quê, gente? Porque a gente vive num mundo, e os discípulos bem sabiam disso, e muito mais Jesus, que há lugares que não nos cabe, né? Não é verdade? Há lugares que não nos cabem. Muito provavelmente, muitos de nós aqui, a grande maioria esmagadora, talvez, jamais, pelas condições financeiras, nós entendemos perfeitamente, mas nunca irão ou nunca desfrutarão de um resort maravilhoso, num balneário fechado, exclusivo. Não nos cabe, pelas questões financeiras. Se eu for um pouco mais modesto, pelas dificuldades que nós enfrentamos, graças a Deus ainda temos o SUS, mas muitos de nós, nos momentos mais difíceis com relação à nossa saúde, não poderemos desfrutar do serviço de hotelaria do Sírio-Libanês, ou do Copa d'Or, porque há lugares que não nos cabem. Para os discípulos era a mesma coisa. Eles jamais cogitariam se assentar nos lugares privilegiados do templo em Jerusalém. Não lhes cabia aquilo. Muitos de nós jamais frequentaremos as salas VIPs dos aeroportos, esperando o voo, e aquela sala VIP maravilhosa, com telão de LED. Pois é, aqui na terra é assim, mas na casa do papai há muitas moradas. Lá não há lugar que não nos caiba. Talvez nós somos preteridos num lugar de emprego. Talvez nós somos preteridos num lugar do coração de alguém. Mas na casa de papai há muitos lugares. Lá tem muitos lugares. Tem problema não. Nós
por certo, pela nossa condição financeira, econômica, social, seremos alijados de muitos lugares. Mas eu quero que a igreja triunfante saiba: no lugar que a gente vai passar a eternidade, lá tem um lugar reservado para cada um de nós. Quem pode glorificar a Deus? Talvez nós não visitaremos camarotes VIPs em muitos lugares, talvez nós não seremos chamados para sermos aplaudidos em muitos lugares e plateias, mas na casa de papai tem lugar para mim, tem lugar para você, tem lugar para todo mundo, e nós vamos celebrar muito lá. Na casa de papai tem muitas moradas. Talvez sejamos preteridos dos bancos das melhores universidades do mundo. Nunca nos assentaremos em Harvard, mas tem nada não. Nós vamos estar na maior de todas as universidades que possa se imaginar, porque é a universidade do universo, lá nas mansões celestiais. Oh, aleluia! Lá vai estar o rico, mas lá também vai estar o pobre. Lá vai estar o japonês, e vai estar o hindu, e vai estar o afro, e vai estar o mestiço, e vai estar o europeu, e vai estar bem o brasileiro. Lá tem lugar para todo mundo. E se você vai para lá, dê glória a Deus junto comigo agora, porque é hora da gente aplaudir. Na casa de papai tem muitas moradas. Aleluia, aleluia mesmo. E ele fala: pode acreditar, acreditem, eu nunca menti para vocês. Se não fosse assim, eu vos teria dito, eu nunca enganei vocês. Ei, nosso Deus é o Deus que nunca nos enganou. Às vezes as pessoas nos enganam, né? Intencionalmente ou não, com má fé, por descuido. Mas Ele não. Ele está falando isso, exatamente isso. Quando ele fala, se não fosse assim, eu vos teria dito, ele fala assim, pode confiar. Quem está falando para vocês sou eu. Você pode ser um vaso usado por Deus aqui agora para falar para uma pessoa toda, confia. Fiel foi o que fez a promessa. Fiel foi o que fez a promessa. Pode confiar, aleluia. Seja usado por Deus aí, fala para 2 ou 3, pode confiar. Fiel é o que fez a promessa, Ele vai cumprir. Aí ele fala assim: se não fosse assim, eu vos teria dito. Vamos na Bíblia, vamos junto? Vou preparar-vos lugar. E aqui eu tenho que socorrer do Augusto Nicodemos, porque eu achei fantástico quando eu ouvi ele falando acerca dessa passagem. Quando ele fala assim: tem muita gente que fala que Jesus se alistou para ser na relação dos grandes empreiteiros. Agora ele vai fazer grandes obras no céu esperando o povo. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. A obra já foi pronta, já está pronta antes da fundação do mundo. Esse preparar lugar não é construir uma morada lá, uma mansão lá. Não, o pastor Rangel é muito exigente. Ele gosta assim de uma varanda bem legal assim. Ele gosta de algo assim voltado assim com uma vista maravilhosa. Então ele gosta assim de um vitral maravilhoso. Então vou colocar lá e tal. Eu vou preparar a morada do pastor Rangel. Já a Jaine, ela é mais modesta. Então vou preparar algo assim um pouco mais modesto. Não é isso. Não é isso, né? Vamos supor aqui que eu vá
de plano de viagem para o resort do Guilherme. Guilherme tem um resort, né? Ele comprou lá um plano de viagens lá e tal, e ele tem lá um terreno lá, um local bem legal lá, né? Numa praia bem legal, e ele está lá, já comprou, já está lá, não é verdade? E aí ele fala assim: ó pastor, no dia que o senhor quiser, o senhor só dá uma ligadinha, beleza? E aí tá tudo certo, e aí o senhor vai lá. E aí o que eu vou fazer quando eu quiser viajar? Guilherme, aí, tá de pé? Pastor, beleza, só me dá um tempinho. Esse tempinho para ele é o quê? Só me dá um tempinho é o quê? Esse tempinho é para ele ligar lá pro caseiro, para ele dar uma ajeitada e tudo mais e tal. É só esse tempinho, né? Mas ele falou assim: pastor, tá tudo certo. Eu quero dizer, o que Jesus falou é o seguinte: ó, vou preparar lugar, vou abrir o caminho. Só 2 pessoas entenderam, então eu vou explicar com uma canção. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Vai. O véu. Vamos trocar, vou preparar o lugar para assim, vou abrir o caminho. Amém, 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 entenderam aí? E quando é que se deu isso? Eu falo para vocês, foi muito rápido, mas muito rápido. Ele foi preso por volta das 9 horas da noite, entre 9 e 10 horas da noite de quinta-feira. Às 3 horas de sexta-feira, o caminho foi aberto, quando lá na cruz ele bradou: está consumado. Naquele momento o caminho foi aberto, e é por isso que você aplaude, que você dá glória a Deus. O caminho foi aberto. Não demorou muito, né, pastor Rangel? 3 horas da tarde, o céu estava escuro desde o meio-dia, e ele brada: está pago. Naquele momento, o caminho que era privilégio de alguns, o caminho que era acessível a poucos, o caminho que era restrito a pouquíssimos, foi inaugurado pelo novo e vivo caminho no sangue de Jesus. Eu, se fosse você, dava muito glória a Deus. Alabaxandaragai, aleluia. Sabe por que você está sentindo essa coisa gostosa e essa presença viva? Sabe por que você está sentindo essa presença viva? É porque o caminho foi aberto. Não precisamos mais de intermediário. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano para saber o que Deus queria. O caminho está aberto. Então reaja de alguma forma aí, porque está aberto. O véu rasgou, o caminho abriu, sumado está. Toda vez que você cantar essa canção, agora você vai lembrar: o caminho foi aberto, foi inaugurado, o véu foi rasgado de alto a baixo, não existe mais barreira. É por isso que você levanta a mão e recebe a presença de Deus. O caminho está aberto. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte, tua glória, nada irá. Só você e o Espírito Santo, vai. O véu rasgou. Está aberto o caminho, pode glorificar, pode adorar, pode levantar a mão, pode, o caminho está aberto.
o véu rasgou, o caminho abriu. Alabai, aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Ele fala: vou preparar-vos o lugar, vou abrir o caminho. Fique tranquilo, amanhã às 3 da tarde o caminho está aberto. Então passa e desce. Toda vez que você quiser presença, o caminho está aberto. Amém, gente? Aí começa a discussão, né? Porque os discípulos estavam que nem uma criança de 5 anos. O pai está indo, está dirigindo, e eles estão perguntando se está chegando. E Jesus está falando da missão, está falando do caminho que ia ser aberto. Eles estão entendendo. E aí Jesus fala assim: vocês conhecem o caminho está do lado deles. Alguém já se encontrou com o caminho aqui hoje? Porque o caminho não é um caminho é uma pessoa. Ele está aqui hoje. Porque Ele vive, porque Ele vive. Bata no peito com convicção e fale: mas eu bem está nas mãos. O caminho não é uma trajetória, o caminho é a pessoa. E a pessoa está aqui hoje, na pessoa do Espírito Santo. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Já falou com ela hoje? Já bateu um papo com ela hoje? Já bateu um papo com ela hoje? Já mesmo? É por isso que os cristãos do primeiro século eram chamados os do caminho. Caminho é uma pessoa. O caminho é Jesus. É por isso que Tomé fala assim: Senhor, mas está confuso esse negócio. O Senhor está falando que a gente sabe o caminho para onde o Senhor vai. O Senhor falou que não pode dizer para onde vai. E o Senhor falou que a gente sabe o caminho. Mas a gente não sabe o caminho. Versículo 5. Mas qual é o caminho? Em outras palavras como a gente chega lá, nesse lugar que tem moradas amplas, nesse resort, nesse condomínio aí que o Senhor falou que vai fazer. Como é que a gente chega lá? Quem quer chegar lá? Quem quer chegar lá? Quem quer chegar lá? Quem quer chegar lá? Como é que a gente chega lá? Essa é a pergunta de Tomé, não entendendo nada do negócio. Nada. Ele só queria chegar. Como é que a gente vai? Eu sei que o Senhor vai na frente, como é que a gente vai chegar lá? Aí Jesus olha para Tomé e fala: Tomé, eu sou o caminho. Quem quer chegar lá? Só quem quer chegar lá vai. Então agora você vai ter que segurar. Agora vai ser importantíssimo. Ó o que eu falei. O caminho é uma pessoa, né? Sim ou não? Então ele te convida para uma relação pessoal. Só quem entendeu já comecei a glorificar a Deus. Para trilhar esse caminho tem que ter uma relação com Ele. É
pessoal. Eu sou. Ele quer ter uma relação com você. Quem quer estar no caminho tem que se relacionar com Ele. Não adianta você falar assim, ó, vai na frente, depois eu vou. Mano, já não. Tem que se relacionar com Ele. Já falou com Ele hoje? Já deu glória a Deus? Já aplaudiu? Já adorou? O caminho é relação. Para onde eu irei, se eu não tenho para onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Para onde eu irei? Eu quero que você se relacione com esse com o caminho agora aí. Fale, oh meu Deus, Senhor Jesus, eu estou na tua presença, eu quero ouvir a tua voz, eu não tenho lugar para ir, é só em ti, o Senhor é o caminho, eu entendo agora. É uma relação pessoal. Se você não quer se relacionar com o dono da morada, veja, ele falou assim, vou preparar uma hospedagem para você. Você fala assim, vou preparar uma hospedagem? Você vai entender o quê? Que é algo o quê, gente? Passageiro, sim ou não? Vou fazer uma reserva para vocês, fica tranquilo. Amanhã, volta das 3, eu vou fazer uma reserva. Tá a reserva lá, tá certo? Vocês vão depois e tá tudo certo. Foi isso que ele falou? Não, ele falou de lar. Ele falou de casa. Ele falou de relação. Ele falou de relacionamento. Ele falou de algo que você tem que ter com Ele aqui, uma relação. O grande problema é esse: as pessoas querem a casa, mas não querem ter relação. Estão achando que Jesus é uma hospedagem qualquer. Estão achando que Jesus é algo qualquer, passageiro. Jesus não quer ter um relacionamento passageiro com ninguém. Ou Jesus é o centro, ou não é nada. Então que Ele seja o centro da tua vida, que Ele seja o centro da tua história, que Ele seja o centro da tua existência. Jesus não é motel de passagem. Ele é Rei, Ele é Senhor, oh aleluia! Só quem quer se relacionar com Ele aí, começa a fazer declarações agora aí com Ele aí. Vai, relação agora, é relação. O caminho é uma pessoa, e eu me relaciono com ela. Tem muita gente querendo ter é um caso, é uma paixão de verão. A fé é uma paixão de verão, é uma emoção, é fé de show. Vai para show, ele fica emocionado, é fé de show. Ei, Jesus quer que você sonhe com Ele, e que amanhã você acorde pensando nele, e que depois da manhã também. Só que só tem um negócio: quem anda assim só vai de bênção, de vitória em vitória, de fé em fé. É como a luz da aurora, vai brilhando até ser dia perfeito. É uma relação, e que só começa na trajetória. Para aqueles que têm dificuldade, só começa com pisando na trajetória, no caminho. Mas o negócio vai ficar mais pesado agora. Porque ele fala assim: eu sou o caminho, o caminho revela a verdade. O negócio vai ficar melhor agora, hein? O negócio vai ficar melhor agora. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Tem gente que se relaciona a Jesus só como caminho. Legal, mas você vai ser um cara superficial. Porque o conhecimento de Jesus
Só voltando para cá. Quem quer chegar lá? Quem quer chegar lá? Quem quer chegar lá? É gradual. Hoje está bem pastoral, né? É gradual. Eu começo no caminho e vou para o segundo estágio. E qual é o segundo estágio? Qual é o segundo estágio? É a verdade. Eu começo me relacionando com Jesus como caminho, como moral para a minha vida, como a relação moral para a minha vida. O caminho quer dizer essa relação moral que eu tenho com Jesus. Relação moral. Mas na boa, os ímpios também têm uma relação moral com Jesus. Tem. Aliás, tem muito ímpio, tem mais moral do que muito crente. Hashtag falei, né? Pronto. Tem. Se relacionar com Jesus no plano do caminho, da moral, é muito pouco. Nós temos que entrar no conteúdo. Nós temos que entrar na verdade. Jesus está falando, olha, vem para mim, entra no caminho que eu te mostro a verdade. Entra no caminho, eu vou te mostrar a doutrina. Entra no caminho, eu vou te mostrar agora a verdade. Você vai deixar de ser enganado. Você vai deixar de ser um neófito na fé. Você vai deixar de ser alguém enganável. Eu vou te mostrar a minha verdade. Você não vai ser mais enganado. Verdade. E para concluir, Ele é caminho, Ele é verdade, e Ele é vida. Vida tem a ver com espírito. Faz quanto tempo que você não sente a presença do Espírito Santo de Deus? Sua vida tem sido tão superficial, né? Sua vida tem sido tão rasa. Você acha que Deus te salvou para você ser um número estatístico no caderninho de anotações do relatório administrativo eclesiástico da IDEPS? É isso. Você só é um número. Na estatística do IBGE, cresceu o número de evangélicos. Nós já somos 40 milhões. Você acha mesmo que você é salvo para isso? Se Cristo morreu e nós ressuscitamos com Ele, só quem está entendendo o que eu estou falando aí agora, pensai nas coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra do Pai, aleluia. Se você pensa nas coisas que são de cima, Deus te visita com presença do Espírito Santo. Deus te visita, a tua casa melhora porque tem Espírito Santo de Deus. As tuas relações melhoram porque tem Espírito Santo de Deus. Você não é apenas alguém do caminho. Gente que é só do caminho, que conhece Jesus só pelo caminho, é bom, mas não é 100%. Sabe por quê? Porque ele fica legalista, ele fica moralista, ele acha que ele é melhor que todo mundo. E tem aqueles que são só da verdade. Os da verdade é outro problema sério, porque eles se acham os teólogos do momento. Está todo mundo errado, ele está certo. Não, é caminho, verdade e vida. Espírito Santo, é Espírito Santo caminhando com você, dormindo e você acordando, na presença do Espírito Santo o tempo todo. Quando isso acontece, aí você pode chegar no culto e receber uma mensagem como essa: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Quando isso acontece, você pode até chegar meio desanimado aqui hoje, tal como aqueles discípulos no caminho de Emaús.
porque eles estavam com a notícia atrasada. A notícia que eles receberam estava com delay. Eles não deram F5 lá no computador. A imagem que eles tinham, olhe para mim, a imagem que eles tinham era a imagem do Cristo morto. A imagem que eles tinham era a imagem do Cristo machucado. Pega aquela imagem do início lá da paixão. A imagem que eles tinham era a imagem do Cristo todo arrebentado, com uma coroa de espinhos na cabeça, ensanguentado. Só que a notícia mudou. A notícia mudou. A notícia virou. E Jesus chega perto deles. E eles estão olhando um para o outro desalmados, desalentados. Tudo que a gente acreditou ao longo da nossa história toda acabou. Ei, eu tenho uma palavra: não acabou. Eu vou repetir para você glorificar a Deus: não acabou. Dá um F5 aí, porque tem uma notícia nova no pedaço que acabou de chegar. E a notícia, Jesus começa a comunicar para eles: olha, mas esse cidadão que vocês estão tristes, chorando por ele, esse cidadão aí não falou que ele ia ressuscitar. E ele começa a falar para os discípulos tudo que havia sido escrito acerca dele nas escrituras. Ei, eu estou falando para vocês que a notícia nova, não por mim, é porque a palavra nos fala que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são passadas, eis que tudo se fez novo. E eles precisavam ter um encontro com o caminho, né? Eles precisavam se encontrar com esse caminho. Esse caminho chega perto deles, abraça, faz questão de entrar na casa deles. Como é que está a tua casa? Você já abriu a porta para ele entrar? Quem já abriu a porta para ele entrar aí hoje? Quem já abriu? Quem já abriu? E diz o texto bíblico que eles fazem uma mesa bonita. Eu queria muito que agora você, no seu lugar, oferecesse algo especial para o teu Deus aqui nesse lugar. Ofereça algo especial para Ele. Glória a Deus. Isso é grande. Isso é maravilhoso. Eu entrego o meu propósito, os meus projetos, os meus planos. Eu entrego os meus sonhos. Você pode fazer isso? Pode? Eles fazem uma mesa bonita para Jesus. Jesus se senta na mesa. Está disposto a entregar alguma coisa aqui hoje, fazer uma mesa bonita? Está disposto mesmo? Está disposto? O que você está disposto a oferecer a Ele e a eu agora? E diz o texto que eles não reconheceram Jesus ainda. Porque, por incrível que pareça, tem gente que talvez está pensando assim: mas onde esse pastor vai chegar? E eu estou falando, Jesus está presente aqui e talvez você não está nem percebendo. Ele entrou na casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Diz o texto que eles vão para a ceia agora. O Cristo ressuscitado está do lado deles, eles não estão entendendo. E Jesus faz o gesto característico de quem vai servir a ceia.
Quando Jesus pega o pão, dá graças e parte, eles tomam um susto. Jesus está aqui, gente. Que você tome um susto com essa presença viva, se você não sentiu ela ainda, porque eu estou sentindo ela forte aqui hoje. Eu estou sentindo ela forte aqui hoje. Eles acordam, Jesus está presente.